Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. Amém. Depois de louvarmos ao nosso Santo Deus, nós vamos meditar na sua palavra. Irmãos, mais uma vez a gente vai abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria também lhe convidar a fazermos uma oração em agradecimento ao nosso Deus soberano pela vida da irmã Luciana e também pela vida da irmã Gabriele. As duas estão aniversariando hoje. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua soberania. E nós te agradecemos, meu Deus, por essas duas mulheres que são membros do teu corpo e que congregam conosco. Obrigado por essa graça, Senhor, de elas completarem mais um ano de idade na tua presença, junto com a tua igreja. Eu te peço, meu Deus, que a tua graça seja sobre a vida delas. Deus, que a tua graça seja abundante, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que a graça seja abundante na vida delas, para que elas cresçam cada vez mais no conhecimento da glória do teu Filho. Que possa resplandecer cada vez mais a glória do teu santo evangelho. Que elas se deleitem em teu Filho, em nome de Jesus. Essa é a oração da tua igreja, Pai. Louvado seja o teu nome. Irmãos, Isaías 53, nós vamos dar continuidade, desta vez no verso 7. Isaías 53, verso 7, a palavra do nosso Deus diz assim: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Até aqui, irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua igreja nesse momento em oração, meu Deus, clama a ti. Senhor, nós queremos ver mais da beleza de Cristo, nós queremos contemplar o teu Filho todas as vezes que nós abrirmos a tua palavra, todas as vezes que nos colocarmos diante da tua santa palavra, Pai. O desejo do nosso coração é que nós sejamos cheios do teu Espírito, que aponta para a glória do teu Filho. Nós queremos ver a beleza do teu Filho, Senhor. Que o nosso coração se encante com ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, que Deus nos faça enxergar a beleza do seu Filho de forma mais profunda, para que a gente cresça no conhecimento da graça do nosso Deus. Irmãos, nessa noite eu quero convidá-los a meditar sobre algo extraordinário. Eu quero falar nessa noite sobre o silêncio de Cristo. Por que não dizer o silêncio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre o silêncio de Cristo diante da rejeição, diante das aflições, o silêncio diante da traição, das calúnias e das humilhações. O silêncio do nosso Senhor diante do abandono dos seus discípulos. O silêncio diante de falsas acusações. O silêncio diante do maior sofrimento que um ser humano já suportou
nesse mundo. Irmãos, nós vivemos em uma geração que valoriza as palavras, valoriza a eloquência, o linguajar sofisticado. Nós corremos atrás dos conselhos dos sábios desse mundo, das reflexões dos filósofos e das frases dos grandes pensadores. Cristo falou melhor e mais profundo do que qualquer um sábio desse mundo. Mas hoje vamos aprender com o silêncio de Cristo. Porque existe mais sabedoria no silêncio de Cristo do que em toda a filosofia humana. Meus irmãos, existe mais consolo para a igreja no silêncio de Cristo do que em milhares de discursos produzidos pelos homens. Nenhum poeta jamais desceu tão profundo na alma humana. Nenhum filósofo jamais compreendeu tão profundamente o sofrimento humano. Nenhum sábio desse mundo jamais ensinou tanto quanto o Filho de Deus ensinou quando permaneceu em silêncio diante da cruz. E é esse silêncio que Isaías contempla quando ele diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Irmãos, Isaías nos dá aqui duas palavras que expressam a humilhação a qual o Rei da Glória foi submetido e também a qual ele voluntariamente se submeteu. Isaías diz que ele foi oprimido e afligido. Duas palavras que descrevem a humilhação do nosso Senhor. Opressão e aflição, meus irmãos, foram a comida e a bebida que este mundo ofereceu a Cristo. Opressão e aflição. Mas nós não devemos pensar em opressão olhando apenas para a crucificação e para aqueles momentos de sofrimento que antecederam a cruz. Mas nós devemos olhar toda a vida de Jesus. Do seu nascimento até a sua morte, a vida de Jesus foi marcada por essas duas palavras: opressão e aflição. Irmãos, Lucas, ele diz que não havia lugar para eles na hospedaria. O Criador do universo entrou em seu próprio mundo, mas não encontrou um lugar decente, digno de um rei, para que ele pudesse nascer. Os homens consideraram que o lugar onde o Rei da Glória deveria nascer era num curral, junto com os bichos. Mateus descreve que quando ainda era um bebê, Jesus teve que fugir para o Egito para não morrer pelas mãos de Herodes. João diz que durante o ministério de Jesus ele foi constantemente rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Os rejeitou, né? A rejeição a ele aconteceu até mesmo dentro da própria casa. João disse: nem mesmo seus irmãos acreditaram nele. Mateus diz:
Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então, na hora mais escura, aqueles que prometeram lealdade ao Senhor desapareceram. Eles fugiram. Irmãos, a multidão que diversas vezes seguiu o Senhor e viram a multiplicação dos pães e dos peixes, viram curas e libertação, sinais extraordinários, quando tiveram que escolher entre um criminoso e o santo de Deus. Aquela mesma multidão preferiu Barrabás. Solta-nos, Barrabás, eles disseram. Os líderes religiosos tramaram a sua morte. Testemunhas compradas o acusaram falsamente. Os governantes fizeram pouco caso, lavaram as suas mãos. Os soldados cuspiram, escarneceram, zombaram, espancaram, torturaram e cravaram ele numa cruz. Isaías diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. O mundo tratou o rei da glória como um verme. E aqui eu já quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Irmãos, é muito comum nós olharmos para a opressão, para a aflição que Jesus Cristo sofreu, e isso causar uma profunda tristeza em nossos corações. Muitas pessoas, quando são expostas ao sofrimento de Jesus, ficam comovidas, choram, lamentam, e é natural que seja assim. As pessoas assistem a Paixão de Cristo e se desmancham em choro. Principalmente aquela versão do Mel Gibson, né? Mas existe uma maneira errada de olhar para o sofrimento de Cristo. É possível contemplar a cruz e sentir apenas pena de Jesus. Apenas dó. É possível olhar para os açoites, para a coroa de espinhos, para os cravos e para a rejeição dos homens e enxergar apenas um inocente sendo maltratado. E se nós fizermos isso, nós perdemos o Evangelho. Nós estaremos reduzindo Cristo à condição de um simples mártir. E Cristo não é apenas um mártir. Os mártires também sofreram. Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo foi morto por causa do Evangelho. Pedro foi executado por sua fé no Evangelho. Estevão foi apedrejado diante de uma multidão enfurecida. Mas nunca, jamais coloque o sofrimento de Cristo na mesma categoria do sofrimento dos mártires. Jamais. Há uma diferença infinita entre eles. O sangue de Paulo não pode salvar uma única alma sequer. O sangue de Pedro não pode apagar um único pecado nosso. E o sangue de Estevão não pode reconciliar sequer um pecador com o nosso Deus. Mas o sangue de Cristo, o sangue de Cristo tem poder para purificar pecadores e reconciliá-los com Deus. Quando olhamos para a opressão e a aflição de Cristo, não estamos apenas vendo um homem vitimizado, sofrendo. Não apenas. Estamos vendo o Cordeiro de Deus sendo oferecido em sacrifício por nós, pecadores. Pelos eleitos de Deus, pela igreja de Deus. Cada insulto tinha um propósito.
Cada golpe tinha um propósito, cada lágrima tinha um propósito, cada sofrimento fazia parte da obra pela qual Deus salvaria o seu povo. Irmãos, Cristo, ele não foi apenas rejeitado por esse mundo, Cristo estava carregando os pecados do seu povo. Ele não estava sofrendo apenas por causa da maldade dos homens. Ele estava sofrendo sob o peso da ira que os nossos pecados mereciam. A cruz não é apenas uma demonstração de sofrimento. Não é sofrimento por sofrimento apenas. A cruz é uma demonstração. Não é apenas uma demonstração, é uma substituição. A culpa era nossa. A condenação era nossa, o castigo era nosso, mas o Cordeiro foi oprimido e afligido para que pecadores como nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Então, outra expressão de Isaías que chama a nossa atenção nesse texto é quando ele diz: mas não abriu a sua boca. Diante da rejeição, diante do abandono, diante das injúrias, diante das calúnias, da zombaria, diante da traição, irmãos, diante da inveja dos religiosos, da negligência das autoridades. Isaías diz que Jesus não abriu a sua boca. Isso é incrível. Quem não abre a sua própria boca para se defender quando é humilhado? Quem não reivindica seus direitos? Quem não exige os seus direitos? Quem fica mudo diante de uma crueldade contra si mesmo? Mas Isaías diz que Cristo não se defendeu. Ele não fez nenhum protesto. Ele não pediu socorro. Ele não gritou que era inocente. Ele não reivindicou os seus direitos. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Aí eu pergunto, por que ele não abriu a sua boca? Por que Cristo não se defendeu? Por que não protestou diante de tanta injustiça? Porque que o único homem que pisou nessa terra, que era justo, sem pecado, sem defeito, o único ser humano que obedeceu ao Pai perfeitamente, ficou em silêncio diante da injustiça sofrida. O único que poderia abrir a sua boca, não abriu. Será que foi fraqueza dele? Ele era fraco? Ele não tinha poder? Será que ele não tinha a quem recorrer? E a resposta é: ele não era fraco. Ele tinha todo o poder. Aquela voz que se calou diante dos homens é a mesma voz que disse: haja luz, e houve luz. Mas ele se calou em obediência ao Pai. Ele se calou porque tinha uma missão planejada com o seu Pai na eternidade. E a missão de Jesus era ocupar o lugar de todos aqueles que o Pai lhe deu na eternidade. Romanos 3,19 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei de Deus condena todo mundo. Todos são culpados perante Deus. Como Paulo diz, não há justo nenhum sequer. Paulo também disse que o salário do pecado é a morte. Então, se ele está ocupando o nosso lugar, ele não podia abrir a boca.
Porque nós não podemos abrir a nossa boca. Nós não poderíamos exigir de Deus nada, porque nós merecemos a punição. Se Cristo abrisse a sua boca, se ele protestasse, ele iria contra a lei de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Seria a mesma coisa que dizer que o salário do pecado não é a morte. Seria a mesma coisa que dizer que pecadores injustos deveriam abrir a sua boca diante de Deus e exigir ser tratado como santos. Porque ele era o nosso representante. Ele estava ali ocupando um lugar que era nosso. Então, assim como nós não podemos abrir a nossa boca diante de Deus, ele também não podia. Ele estava recebendo em nosso lugar aquilo que nós merecemos. Irmãos, a opressão e a aflição que Jesus sofreu nesse mundo era acompanhada pela obediência ao Pai em cumprir a missão de morrer pelos eleitos escolhidos antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, se você crê que você é um eleito, que você é uma eleita de Deus, saiba que o silêncio de Jesus não foi fraqueza. Não foi falta de poder, nem foi porque ele não tinha a quem recorrer. Como não lembrar do episódio quando Pedro saca uma espada na tentativa de defender Jesus, que foi traído por Judas com um beijo. Ele arranca a orelha do soldado do sumo sacerdote. Mas Jesus diz em Mateus 26, 53: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. E em seguida Jesus faz outra pergunta: como, pois, se cumpriria as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? O que Jesus está dizendo a Pedro é: Pedro, se eu quisesse me defender, eu rogaria ao meu Pai. Ah, Pedro, meu Pai enviaria tantos anjos que nem caberia nesse lugar. Mas como se cumpriria as Escrituras, Pedro? Pedro, eu vim a este mundo para morrer. Eu vim entregar a minha vida por cada um dos eleitos que o Pai me deu. O pecado deles, Pedro, deve ser punido em mim. Eles merecem a condenação, Pedro. Tu mereces a condenação, Pedro. Todos os pecados estão destituídos da glória do meu Pai, Pedro. Irmãos, o silêncio de Jesus não é fraqueza, é fortaleza. O silêncio de Jesus não é fracasso, é vitória. Era um Deus santo recebendo a punição em lugar de pecadores. Cada traição, cada golpe, cada insulto, Jesus tem em mente a salvação de cada um dos eleitos. Jesus é onisciente. Ele conhece em seu sofrimento, em sua aflição, o nome de cada um dos eleitos que está escrito no livro da vida. Cada golpe, se você é um eleito, era no seu nome que ele pensava. Jesus poderia dizer a Pedro: Pedro, eu estou aqui recebendo a punição no lugar dos meus eleitos que os pais me deu. Eu estou aqui, Pedro, recebendo uma punição que você merece.
Eu estou aqui, Pedro, recebendo uma punição que Paulo merece. Eu estou aqui recebendo uma punição que Luiz merece, que Maria merece, que Luciana merece. Eu estou aqui, Pedro, no lugar deles. Eu não posso protestar, Pedro. Eles se perderiam. Eu vim para morrer. Então, cada vez que você lê as Escrituras e encontrar ali um ato de injustiça contra Jesus, se lembre, era você quem merecia, éramos nós quem merecíamos. É o nosso lugar que Ele está ocupando. É o seu e o meu pecado sendo punido. É Deus tratando o seu Filho santo como se Ele fosse você e eu. Para que um dia Deus pudesse tratar você e eu como se fôssemos o Filho amado dele. E é isso que nós somos em Cristo Jesus. Pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que Isaías 53, verso 6, que nós meditamos semana passada, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui Isaías usou a figura da ovelha desgarrada, que se desvia do caminho para ilustrar a nossa vida diante de Deus. E também usou a figura da ovelha para ilustrar o silêncio, a mansidão e a obediência de Cristo diante da injustiça dos homens. E ao mesmo tempo, diante da justiça de Deus na cruz. Isaías diz que como um cordeiro é levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Essa figura de linguagem é muito boa para descrever a reação de Cristo diante da missão de morrer por pecadores. Irmãos, um cordeiro, quando é levado para ser abatido, ele não protesta. Ele não se defende, ele não apresenta resistência. Quando um cordeiro vai ser abatido, ele nem sabe que vai morrer. Cristo foi para o Calvário sem protesto, sem resistência, assim como o cordeiro é levado ao matadouro. Mas com uma infinita diferença. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Ele sabia exatamente de tudo o que sofreria na mão dos homens. Ainda assim, ele foi mansamente ao Calvário. Jesus não foi uma vítima indefesa da maldade dos homens. Os judeus não tomaram a sua vida, Pilatos não tomou a sua vida, os soldados romanos não tomaram a sua vida. O próprio Senhor declarou: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Cristo não morreu porque perdeu uma batalha. Cristo morreu porque decidiu entregar-se em nosso lugar. Ele não foi arrastado para a cruz contra a sua vontade. Ele caminhou voluntariamente para a cruz, em obediência ao Pai e por amor ao seu povo. Isaías diz que Cristo foi levado como um cordeiro ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. A imagem aqui é impressionante. Quando a ovelha é tosquiada, ou seja, quando ela é levada para tirar a sua lã,
ela não luta contra o pastor. Ela não protesta, ela não resiste. Ela permanece em silêncio enquanto lhe tiram aquilo que lhe pertence. Assim também foi Cristo. Arrancaram-lhe as vestes. Ele foi insultado, acusado, cuspido, espancado e humilhado. Entretanto, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca para impedir o plano eterno de Deus. Mas há algo a mais que a ovelha nos ensina. Irmãos, a ovelha entrega aquilo que possui para o benefício de outros. Ela fornece a sua lã para vestir o homem e ela fornece a sua carne para alimentar o homem. Aquilo que pertence à ovelha torna-se provisão para alguém, para o ser humano. E nisso nós vemos um reflexo de Cristo. A lã cobre a nudez do homem. Desde o Éden, a nudez é um símbolo de vergonha. Produzida pelo pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram cobrir a sua nudez. Eles coseram roupas com folhas de figueira. Mas a Bíblia diz que Deus não aceitou. Deus não aceita que o próprio homem cubra a sua nudez. Deus não aceita uma justiça que venha dos homens, das obras dos homens, dos sacrifícios dos homens, das caridades dos homens. Deus matou um animal e fez vestes para cobri-los. Desde o início, Deus estava ensinando que a culpa do homem só pode ser coberta por meio de um sacrifício providenciado pelo próprio Deus. Isso é humilhante para os homens. É por isso que os homens insistem em um suposto livre-arbítrio. Mas Cristo é o único sacrifício aceitável diante de Deus. Irmãos, nós estávamos nus. Estávamos nus diante da santidade de Deus, sem justiça, sem mérito, sem defesa. Mas Cristo nos veste com a sua perfeita justiça. Irmãos, diante de Deus, ninguém pode comparecer vestido com as suas próprias vestimentas, com suas obras, mas vestidos com a justiça de Cristo. A ovelha não apenas veste o homem, ela também alimenta. A sua carne fortalece e sustenta a vida. E Cristo também é o alimento do seu povo. Ele mesmo declarou: eu sou o pão da vida. Então, sua morte não apenas remove nossa culpa, mas a sua vida sustenta as nossas almas. Seu corpo entregue por nós tornou-se a provisão espiritual daqueles que creem. O cordeiro foi tosquiado para nos vestir. O cordeiro foi sacrificado para nos alimentar. O cordeiro permaneceu em silêncio para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E hoje tudo o que precisamos para comparecer diante de Deus é estar em Cristo, com as vestes de Cristo, com a justiça que há em Cristo,
Cristo é a nossa veste. Ele é nosso alimento, é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação. Então, para concluirmos, eu quero dizer que ao contemplarmos Isaías 53:7, não devemos olhar para Cristo como um coitadinho que foi vítima das circunstâncias. Muita gente sente apenas pena, só dó de Cristo. Se lamenta, se entristece, chora, mas aquilo não muda nada na sua vida. Cristo não foi um homem derrotado pela maldade do mundo. Cristo é o Salvador, que voluntariamente se entregou pelos pecadores. Ele não foi arrastado para a cruz contra a sua vontade, ele caminhou para a cruz por amor ao seu povo. Por isso, não olhe para a cruz e sinta apenas pena de Jesus. Olhe para a cruz e veja a sua maldade, a nossa maldade. Olhe para a cruz e veja o preço da salvação. Olhe para a cruz e veja que Cristo ficou em silêncio para que nós pudéssemos falar com Deus. Olhe para a cruz e veja Cristo foi despido, foi tosquiado, rasgaram suas vestes para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça. Olhe para a cruz e veja Cristo foi humilhado para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. Mas há outra aplicação que precisamos fazer. Muitos de nós carregamos feridas. Em algum momento fomos injustiçados. Em algum momento fomos, de certa forma, rejeitados ou mal compreendidos. Fomos alvo de palavras cruéis e acusações injustas. E quando isso acontece, nós somos tentados a pensar que ninguém entende a nossa dor. Quando somos afligidos pelas enfermidades deste mundo, somos tentados a pensar que ninguém se compadece da nossa dor. Mas Cristo, Ele não apenas conhece os nossos sofrimentos, Ele se compadece dos nossos sofrimentos. E mais do que isso, Deus usa os sofrimentos dessa vida para nos conduzir para mais perto de Cristo. Cristo sabe o que é padecer, irmãos. Cristo sabe o que é sofrer. Cristo sabe o que é ser caluniado. Cristo sabe o que é sofrer na carne. Então Ele se compadece de nós. Mas também aprendemos algo com o silêncio do nosso Senhor. Irmãos, é verdade que em muitos casos nós podemos e devemos buscar os meios de justiça que a sociedade oferece, a justiça dos homens. Muitas vezes nós podemos e devemos buscar uma reparação judicial por causa de pessoas que nos causaram prejuízo. Mas também é verdade que existirão momentos em que nós seremos obrigados a suportar a injustiça sem receber reparação nessa vida. Nós passaremos por momentos em que seremos mal interpretados, caluniados, e até mesmo irmãos nos decepcionarão. Haverão momentos em que nós sofreremos por ser fiéis à palavra de Deus, por pregar a verdade.
E nessas horas o exemplo de Cristo nos consola. O silêncio de Cristo nos lembra que nem toda acusação precisa de resposta. Nem toda ofensa exige vingança. Nem toda injustiça será corrigida imediatamente. Existem situações em que o servo deve confiar a sua causa ao Senhor e descansar em sua perfeita justiça. Isso não significa fazer as pazes com o pecado. Não significa chamar o mal de bem. Não significa abandonar a verdade. Significa lembrar que a vingança pertence ao Senhor. Significa confiar que o juiz de toda a terra fará justiça. Significa aprender com o nosso mestre que às vezes a resposta mais piedosa não é revidar, mas entregar a causa nas mãos daquele que julga retamente. O cordeiro permaneceu em silêncio. E porque ele permaneceu em silêncio, hoje nós podemos descansar na certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Que o silêncio de Cristo seja suficiente para nos consolar, para nos ensinar em momentos de dores, para nos sustentar quando nos sentirmos fracos e nos alegrar em meio às tristezas. O silêncio do Cordeiro de Deus nos ensina, meus irmãos, a viver nesse mundo, muito mais do que as palavras dos sábios desse mundo. Que nós possamos aprender com o silêncio de Cristo. Amém? Oremos então. Deus, obrigado, meu Pai, pelo sacrifício do Teu Filho, pelo silêncio dele, por ele ter suportado em silêncio todas as aflições, toda a humilhação. Obrigado por ele ter vindo a esse mundo e ocupado o nosso lugar naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos te adorar em espírito e em verdade, para que nós fôssemos reconciliados contigo, para que nós hoje pudéssemos ter comunhão contigo, que é o nosso Pai, por meio da adoção em Cristo Jesus. Obrigado pelo Cordeiro. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo moído naquela cruz, pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus para todo sempre. Vamos louvar, irmãos, ao Cordeiro. Glória a Deus. Ô, Luizinho, puxa essa câmera para trás aqui e centraliza aí aqui, por favor. Glória a Deus. Irmãos, isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus é soberano. A morte do Filho de Deus não é que Deus tenha perdido o controle desse mundo. Tudo estava nos planos eternos de Deus. O seu Filho que viria a esse mundo e se entregaria voluntariamente. Louvado seja teu nome, Deus, pela tua soberania. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor.
absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre o quê? Te exaltarão. Aleluia, te louvo, porque pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor, por tua bondade. Tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és digno de receber toda honra e glória e toda adoração. Tu és, ó Deus, o Deus que nos salvou. Tu és o Deus que enviou teu Filho a esse mundo, o Senhor dos senhores. Ó Deus, ele veio mudo como uma ovelha, mas haverá um dia em que ele virá como um leão e ele rugirá. Todo joelho há de se dobrar diante do teu Filho. E nós te louvamos por isso. Glória a Deus. Nos conduza, Pai, aos nossos lares, cheios da tua graça, cheios de amor por ti, com o desejo de te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Pode desligar aqui. Irmãos, só